Oi, tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Como estão? Tudo bem por aí? Vai convidando aí, olha, o pessoal com esse aviãozinho ao lado, para que outras pessoas também conheçam aí os benefícios, né, desses suplementos. Boa noite. Então, hoje nós iremos falar de alguns suplementos, né, que têm ação ansiolítica. E aí, alguns não sabem nem esse termo. O que é ter uma ação ansiolítica, né? O que é isso? Bom, ansiolítica é diminuir a ansiedade. A ansiedade, ele tem um efeito calmante, um efeito tranquilizante. E nós temos muitos suplementos, né, que têm essas propriedades, tem esses benefícios. Boa noite, quem está entrando aí, olha, se quiser compartilhar essa live com as pessoas, né, com os amigos, é só clicar nesse aviãozinho aqui ao lado, embaixo, no cantinho, e você consegue enviar aí para os seus contatos. Mas ela vai ficar salva também, tá? No finalzinho eu vou salvar essa live e você pode compartilhar ou assistir depois. Então, eu vou começar falando com vocês hoje sobre esses suplementos, né? Que têm ação ansiolítica. E quais são, então, esses suplementos? Tá, então eu vou começar aqui falando para vocês os nomes de alguns suplementos, mas antes eu vou dizer que esse estudo, ele é de um artigo científico, tá? Que ele foi escrito por Eduarda Aparecida Franco de Almeida. Ela é de uma instituição privada de União da Vitória, no Paraná. E esse estudo foi feito por alunas, né, de um curso de nutrição, tá? Então, no que ela se refere? O que ela fala? Quais são esses suplementos, né? Será que todos nós temos acesso a esses suplementos? Sim, aí tem gente chegando aí, boa noite, isso mesmo. Vou dar continuidade aqui. Então, esses suplementos nós temos acesso, só que às vezes nós não temos conhecimento do que ele faz, né, no nosso organismo. Mas eu vou passar isso tudo para vocês hoje, tá? Eu tenho todos eles aqui, eu separei alguma coisa para que vocês conheçam também ele já numa forma comercial. Mas nós temos eles assim, no nosso dia a dia. Depende muito do que nós vamos colocar na nossa alimentação diária, né? Como é que está a nossa alimentação? Será que a nossa alimentação está boa com suplementos que têm benefícios, né, para o nosso organismo? E qual é a finalidade, então, desses, né, suplementos? É diminuir a ansiedade. Nós estamos vivendo um momento, né, de muita ansiedade e esses suplementos que são alimentos, eles têm esses benefícios. Bom, então os estudos foram baseados, esse artigo científico, ele foi baseado, foi pego, na verdade, 16 alunas, né, desse curso, que elas estavam, sim, com nível de estresse e ansiedade altas, que foi feito um teste. Existe uma forma de fazer um teste e identificar se realmente a pessoa está ansiosa ou não. E esse estudo foi dividido em 2 grupos. Deixaram 8, o primeiro grupo 8, na verdade foi feito só com mulheres, tá? 8 mulheres no primeiro grupo e 8 mulheres no segundo grupo. O teste foi feito no primeiro grupo com todos os suplementos que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Então foi feito com suplementos triptofano, ômega 3, vitaminas do complexo B e magnésio. O segundo grupo, eles só utilizaram um placebo que continha o ômega 3.
Esse estudo foi realizado por 35 dias. No final, foi feito o mesmo teste que haviam feito no início, né, do estudo. Detectaram no início do estudo que essas estudantes universitárias, elas tinham 100% do nível ali de ansiedade comprovado. Depois do estudo, essas que utilizaram o método completo, né, com todos esses suplementos, houve uma redução. De 100% passou a ser 57% de pessoas, né, que estavam com um nível de ansiedade alta. Olha que interessante. Então, os suplementos, eles têm sim esses benefícios, né, de reduzir a ansiedade no nosso organismo. Então, eu vou falar aqui também para vocês que esses suplementos, né, são bioativos que ajudam nessa redução da ansiedade. Por que bioativos? Porque nós temos eles prontos já para ser utilizados, mas você também pode adquiri-los através de uma alimentação, tá? Uma alimentação equilibrada, né, com principalmente grãos integrais, tudo que for mais integral é melhor, tá? Para que você tenha uma quantidade boa de todos esses suplementos que eu vou citar aqui para vocês. Bom, a gente sabe que o nível de ansiedade, ele tem no nosso organismo, né? Ele interfere negativamente na nossa vida. Por quê? Porque nós temos algumas reações no corpo. Quando você está ansiosa, você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade na concentração, você tem taquicardia, você tem dificuldade na fala. Então, assim, traz um prejuízo no nosso dia a dia, né? Com as pessoas, no nosso trabalho, para quem está estudando. Então, não traz benefícios, né? Então, você pode, de uma forma bem natural, utilizar desse recurso que nós temos na natureza. Então, eu vou passar aqui para vocês, então, quais são mesmo esses, né, suplementos. Eu vou repetir porque tem um pessoal entrando novamente. Nós temos alguns suplementos que têm a função de auxiliar no aumento, né, de alguns neurotransmissores no nosso organismo, que faz a diferença. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns. Vamos começar pelo triptofano. Algumas pessoas já ouviram falar sobre o triptofano, mas não conhecem muito bem o que é um triptofano. Triptofano é um aminoácido essencial. Quando a gente diz que é essencial, né, para o nosso organismo, quer dizer o quê? Que o nosso organismo ele não produz. Você tem que pegar de fora, né, da natureza, vamos dizer assim, e você tem que ingerir, porque senão o seu corpo ele não consegue produzir. O que o triptofano ele faz no nosso organismo? Ele vai melhorar a nossa serotonina e a nossa melatonina. Por quê? Ele vai melhorar também o nosso sono, é claro, né? Ele vai diminuir aquela compulsão pelo doce, que às vezes a gente tem aquela ansiedade pelo doce. Então, ele vai melhorar isso. A compulsão pelo carboidrato, à noite principalmente. Muitas pessoas chegam à noite, né, e tem aquela vontade de comer. Às vezes passa o dia todo, né, não se alimenta durante o dia. Chega à noite a compulsão pelo alimento. Principalmente carboidrato, porque aquele carboidrato parece que vai gerar energia para o corpo dela, né? Dela ou dele. Então, o triptofano, ele tem esse benefício, né? Ele vai formar, ele é a matéria-prima, gente, o triptofano, ele é a matéria-prima para a formação da serotonina. E o que é a serotonina, né, que a gente fala? A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, né, que a gente diz que é o hormônio da felicidade. Quando você tá bem, você tá com a serotonina equilibrada. E o que ela faz? À noite, nós temos a melatonina, que ela é ativada no nosso organismo quando vai chegando a noite. E aí algumas pessoas estão com a serotonina muito alta e aí ela não consegue dormir, ela tem dificuldade, né? Para que tenha um sono reparador.
Porque não adianta você falar, ah, eu durmo, mas às vezes o seu sono não é um sono reparador. Então, o triptofano, ele tem essa finalidade, ele faz isso no seu organismo. Ele vai melhorar seu sono, ele vai diminuir essa compulsão pelo carboidrato, pelos doces, e você vai se sentir equilibrado, vamos falar assim, né? Equilibrado. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns alimentos que as pessoas às vezes utilizam e não sabem que tem uma concentração muito boa de triptofano. Um deles é a banana, tá? A banana, ela tem uma concentração altíssima de triptofano. Você pode utilizar a banana na sua alimentação diária, nos lanches, né? Mas você também pode preparar a biomassa de banana verde. Se você não quiser preparar, já tem a biomassa pronta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, existe a biomassa integral e existe a polpa. Integral é porque ela foi cozida e triturada com a casca. E a polpa é só aquela parte interna mesmo. Então, a biomassa, ela tem uma quantidade altíssima de triptofano. Mas se você, eu não quero colocar na alimentação, eu não gosto da banana, eu não quero colocar biomassa, você pode utilizar a biomassa através de cápsulas, tá? Existe no mercado o triptofano em cápsula, que ele tem a mesma finalidade. E às vezes até no dia a dia, a vida é muito corrida, você às vezes não consegue fazer uma reeducação alimentar, né, mudar hábitos, e aí você pode suplementar, tá? Por isso que a gente tem esses aqui que são os bioativos. Fora a biomassa de banana verde ou a banana, nós temos outros alimentos também que contêm uma concentração muito boa, que é a carne vermelha. Tudo que tem proteína, uma quantidade boa de proteína, tem triptofano. Isso é interessante. Então, a carne vermelha, a carne branca, frango, o abacate, couve-flor, ovos, amêndoas, castanha de caju, amendoim, queijos. Por isso que quando você vai numa nutricionista, né, e elas pedem para que você faça uma reeducação alimentar, vocês podem observar que colocam várias coisas diferentes que não está no seu cardápio diário. E você tem que se habituar a consumir aqueles alimentos de uma forma equilibrada, né, sem exagero. Por quê? Porque existe ali naqueles alimentos as necessidades do nosso organismo, as necessidades de vitaminas, minerais, né, desses suplementos que são necessários para que a gente tenha um equilíbrio no nosso organismo. E uma dica, gente, olha, quer ter uma boa absorção de triptofano no organismo? Consuma carboidratos complexos. O que é esse carboidrato complexo, Laine? Bom, o que é? São os grãos integrais, né? Consumir o arroz integral, aveia, uma granola, as sementes de linhaça, chia, né? Todos eles fazem parte desse carboidrato complexo, tá bom? O pão integral, você vai trocando, né? Não consigo utilizar ainda essa quantidade de alimentos tão saudáveis. Vai substituindo aos poucos. Depois o seu paladar vai alterando e você vai conseguindo colocar novos alimentos na sua alimentação aí diária, tá? Na sua rotina. Tá, então, eu vou passar agora para um outro suplemento, que é o magnésio. Gente, o magnésio é importantíssimo para o nosso corpo. Olha, o magnésio é um sal, tá? Para quem não conhece, é um mineral. É um sal, só que ele traz, alguns alimentos têm um magnésio, só que o nosso solo, ele é pobre, né? Então, às vezes, o seu organismo, ele necessita de uma quantidade maior de magnésio, por isso que é necessário suplementar. Porque às vezes você não vai conseguir só com a alimentação diária uma quantidade necessária para que o seu organismo trabalhe de uma forma correta, boa, né, satisfatória. O que ele faz? Ele trabalha no nosso organismo
bem interessante. Eu vou falar de uma forma assim para que vocês possam entender, tá? É como se fosse uma válvula no neurotransmissor que ele vai colocar um magnésio, ele equilibra, sabe? É como se fosse uma válvula do equilíbrio. Às vezes a pessoa, ela tá com um raciocínio muito lento, ela tá esquecendo muito, ela tá muito sonolenta. O que que o magnésio faz ali naquele neurônio? Ele vai trabalhar com uma válvula, ele vai colocar uma quantidade maior de magnésio para equilibrar. Às vezes a pessoa ele vai modular, é como se fosse um sensor de modulação. Ele vai injetar dentro daquele neurônio que é necessário de magnésio. A pessoa, às vezes, ela tá se sentindo muito ansiosa, né? E que também prejudica, né? Não é bom, tem que ter equilíbrio. Esse magnésio vai entrar ali naquele neurônio, equilibrando, aumentando essa dosagem para que tenha um equilíbrio, para que trabalhe corretamente. Então, o nosso corpo necessita de magnésio, tá? E nós temos vários tipos de magnésio hoje no mercado, né? Cada dia você ouve falar de um, mas através das pesquisas, né, o que a gente tem mesmo de relato e artigo científico que comprova a eficácia são alguns, principalmente o magnésio quelato, dimalato, né? E tem outros, são vários, tem cloreto de magnésio, todos eles têm uma função. Eu vou mostrar aqui para vocês esse aqui, ó, magnésio, que é o quelato, tá? Ele aqui. O que que ele faz? Ele auxilia diminuindo a adrenalina, né, e cortisol no nosso organismo. Ele controla, ele tem um controle. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder para não me perder aqui depois, tá? Sim, Lília, ele melhora as dores de cabeça, porque ele tem esse benefício de equilíbrio, né? Do que ele vai colocar? Ele auxilia o neurônio a se manter equilibrado. Então, se você está com raciocínio lento, esquecendo, sonolenta, ele vai fazer esse equilíbrio. Se você também está muito acelerado, aquele pensamento acelerado, muitas preocupações, a pessoa muito ansiosa, que isso também pode causar uma dor de cabeça, né? A ansiedade, a pessoa pode ver quando a gente fala, ai, tô nervosa, me deu uma dor de cabeça. É por quê? Porque o nível de ansiedade, o nível de adrenalina e de cortisol está alto no seu corpo. Então, o que o magnésio faz? Ele equilibra. Esse equilíbrio, ele traz pra gente uma melhora no nosso sono, né? Essa melhora é assim, é um sono melhor. Não adianta falar assim, eu dormi 10 horas, mas às vezes você não teve um sono ali reparador, né? Um sono realmente que tenha uma eficiência. Você dorme mais rápido. Quem toma magnésio dorme mais rápido, sabia? Ele te relaxa, é como se fosse não é um relaxante muscular, mas ele te dá uma relaxada nos músculos, você tem um sono mais rápido. Você também melhora a concentração. Tem uma outra perguntinha aqui, que eu também não vou deixar passar, porque senão depois... A partir de quantos anos é recomendado consumir o triptofano? Ou qualquer idade pode tomar? Olha, a respeito da idade, é interessante passar, né, claro, por um médico, por um exame, para ver como é que está esse nível de estresse. Porque às vezes a criança, ela tem uma hiperatividade, é uma criança hiperativa. Então, o magnésio pode, ela falou do triptofano, né, que é o sono. Aí teria que ver com um médico. Mas assim, depende, né, do exame que é feito para ver se realmente essa criança, ela tem necessidade. Se não somente com a alimentação, eu acho que já consegue, né, equilibrar, tá? Mas tem que verificar. Não dá para generalizar, né? Tá? Agora, o magnésio também serve para criança, tá? Também serve para aquela criança que é muito ansiosa, que tem déficit de atenção, só que isso é importante passar por uma consulta médica, para que ele avalie qual é a necessidade. Um adulto, normalmente, quando vem
empresas, né, que encaminham, que a gente vende aqui, ele já vem com uma dosagem que é aquele VD, que é o valor de referência diário, né? Que isso daqui eles pegam, fazem uma pesquisa, mas isso é no geral, né? Não quer dizer que é uma concentração aqui que é para todos, mas pode ser que tenha uma pessoa que necessita de uma quantidade maior, tá? Então, por isso é interessante, às vezes, passar por um médico para verificar essa dosagem ideal. Mas, pelas indicações aqui, né, no caso, vou falar do magnésio, ele diz que a concentração de uma dosagem boa, de valor diário, aqui seriam 2 cápsulas, tá? Teve mais alguma perguntinha? Acho que não, né? Tá, então vou dar continuidade aqui. Então, eu falei para vocês sobre o magnésio e a importância. Então, o magnésio nós temos esse aqui que é o quelato, porque é uma composição diferente dessa daqui, que é o magnésio de malato. O que eles têm de diferente na composição de malato? Vocês estão conseguindo ver? Isso. O que eles têm de diferente aqui na composição? O dimalato é o magnésio mais o ácido málico. Esse ácido málico, ele é retirado da maçã e da pera. Então, isso daqui, todos eles são classificados como suplementos, tá? Não é medicação, gente. Isso aqui é um suplemento, que é um suplemento alimentar. Tanto é que em uma outra live eu disse para vocês, para que vocês tenham um conhecimento, que é importante. Quando você vai comprar algum suplemento alimentar, existe um registro aqui atrás, que é o do Ministério da Saúde, onde você consegue observar se realmente esse produto é um medicamento ou é um alimento. Porque pela classificação do Ministério da Saúde, todo alimento tem que iniciar com a sua inscrição número 6. E quando é um medicamento, é número 1. Então, lojas de produtos naturais não vendem medicamento. Nós vendemos suplementos alimentares, tá? Isso é importante, uma dica legal para quem não sabe, fica na dúvida quando vai comprar algum produto. Então, a diferença de magnésio dimalato, magnésio quelato, é a fórmula deles, a composição, tá? Esse aqui, ele melhora o quê? O dimalato. Às vezes o nosso organismo ele tá com muito alumínio. A gente vai ingerindo alimentos, a gente utiliza produtos químicos, né? E o organismo vai acumulando muito alumínio. Então, o dimalato ele auxilia nessa redução do alumínio também no nosso organismo. E o excesso de alumínio, gente, causa alguns problemas de pele, né? Causam problemas intestinais, dores nas articulações, queda de cabelo. Então, você pode fazer até essa mudança. Um mês eu vou tomar o magnésio quelato, o outro vou tomar o magnésio dimalato. E importantíssimo, tendo magnésio, o seu organismo começa a reduzir a ansiedade, que é um ponto muito importante, tá? Vou passar deixa eu dizer para vocês quais são os alimentos que contêm magnésio. Olha, nós temos aqui os peixes, contém, né? A semente de abóbora contém magnésio. As leguminosas contém, mas não é uma concentração tão grande. Por isso que é importante a alimentação equilibrada, né? Um prato colorido, com legumes, com as verduras, com as carnes, com as sementes. Nozes também contém e as frutas, tá? Eu passei isso para vocês. Deixa eu passar agora para um outro que nós temos aqui, que nós temos aqui, deixa eu só mostrar para vocês que isso aqui é um lançamento, tá? Que é o Treon magnésio. Aqui nós temos 2 tipos de magnésio, que aqui ele já vem numa concentração de magnésio quelato com magnésio dimalato. Já vem os 2 juntos aqui, olha que interessante. E ele também tem mais um ácido, que esse ácido ele é retirado da vitamina C, do ácido fólico. Então, os 3 juntos é um excelente produto para você utilizar, que às vezes você não quer tomar separado, né? Então, você pode tomar ele, que é o Treon.
L-treonato, né, que é uma composição de magnésio, tá? Isso aqui é novo no mercado, é interessante. Quem tiver dúvida, depois eu posso responder também através do direct. Então, vamos agora para um outro suplemento que nós temos aqui, que é o complexo de vitamina B12. Gente, é importantíssimo o complexo de vitamina B12. Se você não consome todas as vitaminas do complexo B, vale a pena suplementar. Quem está estudando é excelente para manter a concentração, tá? Ele melhora o quadro de quem está com declínio cognitivo, demência, esquecimento, né? Quem está muito esquecido, quem está se sentindo fraco, ele melhora, ele reduz as condições da progressão do mal de Alzheimer. Olha que importante. Então, você pode suplementar com as vitaminas do complexo B. Aqui ele tem B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, tá? São todas do complexo B. E o que mais ele faz? Ele melhora a sua pele, ele vai melhorar, auxiliando, né, na melhora do seu sistema imunológico, faz com que você tenha uma memória mais fortalecida, né? Que você não fique esquecendo tanto das coisas, principalmente quem está estudando, quem está nessa correria do dia a dia, quem está muito preocupado. Por isso que ele tem essa função de diminuir a ansiedade. Ele é um combustível, gente, ele gera energia para o nosso corpo. As vitaminas do complexo B, elas nos dão energia, né? Para que o nosso corpo tenha disposição para ter uma rotina aí diária nessa correria que todos nós estamos, né? Então, vale muito a pena, tá? As vitaminas do complexo B. Então, tem esse benefício. Eu tô falando dos suplementos que auxiliam na ansiedade, mas essa ansiedade, né, não é só, porque estou passando aí pela pandemia, são várias preocupações. Então, ele tem esse benefício também para quem está querendo aí seguir. Eu lembro muito dos estudantes aqui na loja, vendo muito para quem está estudando, né? O cansaço mental, eu não consigo me concentrar. Então, o complexo B está tendo um resultado muito bom para os estudantes. Não só estudantes, para todos. Mas quem está estudando aí, olha, vale a pena, tá? Eu indico, porque eu vejo relatos e os clientes, eles voltam falando, olha, foi excelente, gostei muito do produto. Temos aqui também um outro. E deixa eu dizer para vocês onde nós encontramos, né? Nos alimentos, nós temos eles também, o complexo B na carne vermelha, tem a vitamina B12, que é importante. Aí tem quem não come carne normalmente, né? Você tem que suplementar com a B12. Então, aqui no complexo B, você tem todas. Então, por isso é interessante. E você vai consumir somente uma cápsula dessa aqui ao dia, tá? E aí, ela contém todas as vitaminas do complexo B. Você consegue nos ovos, né, as vitaminas do complexo B, nas folhas verdes escuras, nos grãos integrais, nas carnes, né, que eu já disse para vocês, principalmente na carne vermelha. A carne vermelha, ela contém bastante proteína e ela tem principalmente a vitamina B12, a concentração dela é maior. E tem também aqui mais um suplemento que é o ômega 3, né? Muitos já ouviram falar, alguns já tomaram. Então, o ômega 3, ele tem esse benefício também de reduzir a ansiedade. Por quê? Só que o ômega 3, ele também é uma gordura, que é uma gordura poliinsaturada. Nosso corpo, quando fala que é um óleo essencial ou um óleo, é que o nosso corpo ele não produz. Então, tudo que fala que é essencial para o nosso organismo, no caso o ômega 3 é um óleo essencial, você não tem, o seu corpo ele não produz, você tem que adquirir isso da natureza. Então, de onde a gente, né, consegue adquirir o ômega 3? Esse aqui é o plus, porque ele tem uma concentração de EPDH bem equilibrada, que nós precisamos diariamente de uma média de 1.000 miligramas a 2.000 miligramas de ômega 3, tá? Para que tenha um resultado. Você vai observar que a sua concentração melhora, o cansaço físico, você vai dormir melhor, melhora o seu sono.
E ele é encontrado onde, o ômega 3? Nós temos uma diferença. Quando você vai comprar o ômega, às vezes você fala, eu quero o ômega 3. Só que existe o ômega 3, que é dos vegetais, e o ômega 3 do peixe. Então, esse ômega que nós estamos falando aqui é o ômega 3 do peixe, tá? E quais são os peixes que contêm uma concentração boa de ômega 3? Sardinha, o atum, o salmão. Esses são os peixes, né, que contêm uma concentração, são peixes de águas frias, né? Então, é importante, quando você for comprar um ômega 3, observar essas informações no rótulo. Normalmente, essas empresas, elas contêm essas informações, né, que são de águas frias. E outra coisa, esse aqui, ele não tem gosto, tá, do peixe. Eles conseguiram tirar aquele gostinho do peixe. Mas o porquê daquele gosto do peixe? Às vezes você toma em um horário que não é devido. Quando você for consumir o ômega 3, você sempre utiliza ou antes de se alimentar ou após a sua alimentação. Então, no almoço, eu vou almoçar, então eu já tomo o ômega 3, ou terminei de almoçar, eu vou tomar o ômega 3. Por quê? porque ele, com o estômago vazio, você vai começar a sentir aquele gostinho do peixe que volta. Então, se você tiver com o estômago cheio, já vai melhorar naquela digestão, né, com os alimentos, você não vai sentir isso. Então, é por isso que eles indicam, ou é antes ou após as refeições. 2 unidades ao dia é o suficiente, tá? Após o almoço e após o jantar. Normalmente, a gente indica mais após, sempre após. Terminei de almoçar, vou tomar uma cápsula. Terminei de jantar, vou tomar uma cápsula. Então, qual é o benefício do ômega 3, né? Ele age no nosso corpo diminuindo as inflamações. Nosso corpo, nós utilizamos às vezes o ômega 6, que o ômega 6 ele inflama. É necessária a inflamação para a célula do corpo começar a se regenerar. Ela precisa dessa inflamação, mas ao mesmo tempo ela precisa também de um ômega 3 para diminuir a inflamação. E hoje, por isso que as pessoas às vezes falam, meu corpo está muito inflamado, Por quê? Porque você está consumindo alimentos que contêm muito mais ômega 6 do que alimentos que contêm o ômega 3. Por isso que é importante, eu não consigo comer peixe todos os dias, não consigo consumir o peixe todos os dias. Então, é necessária a suplementação, porque você precisa de mais ômega 3 para que tenha o equilíbrio. O correto é para um ômega 3, um ômega 6. Mas por isso que o nosso corpo inflama. A gente consome muito mais ômega 6 do que ômega 3. E os benefícios, igual eu disse, o que ele faz, né, o ômega 3? Olha que interessante. Ele ajuda a formar a bainha de mielina, né, no nosso neurônio. É como se fosse um fio, né? Ele protege essa bainha, que ele estimula o neurônio a trabalhar da forma correta. Então, por isso que tem um efeito anti-inflamatório, né? Ele vai melhorar na concentração e melhora para quem está com ansiedade, tem dificuldade de concentração, está com dificuldade para dormir. São esses os benefícios do ômega 3. Um detalhe, eu não falei para vocês o ômega 3 dos vegetais. Onde nós encontramos eles? Nós encontramos na semente de linhaça, na semente de chia, deixa eu pegar aqui que eu anotei outro para vocês. Nozes, quem consome nozes também está consumindo ali o ômega 3 dos vegetais, que tem diferença, tá? O azeite. Então, às vezes, você vai comprar um ômega 3 e você às vezes vai num lugar que não tem alguém para te atender. Chega lá e fala assim, você pega assim, eu quero o ômega 3. Só que você tem que observar se esse ômega 3, ele vem com essa informação de EPDHA, que isso aqui você já vai descobrir que é do peixe, ou se ele vem lá atrás, óleo de gergelim, óleo de girassol, azeite de oliva, óleo da semente de linhaça. Aí você já sabe que aquilo ali é um ômega 3 dos vegetais, tá? Que tem diferença. Nós precisamos dos dois, por isso que nós temos que ter uma alimentação equilibrada, né? Consumindo os grãos,
as frutas, as folhas verdes. E é isso que eu tinha que passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, sobre algum produto? Que agora estou aqui aberta a perguntas. Tem alguma dúvida? Pessoal, olha, então eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Na semana que vem nós estaremos novamente às 19h30 trazendo outro artigo científico com outras informações. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar um direct. Quem estiver aqui também em Águas Claras, pode passar na loja. Nós estaremos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e para indicar para vocês o melhor produto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, essa live vai ficar salva, tá? Compartilhe aí com os amigos que precisam conhecer um pouquinho mais sobre os suplementos, né, que diminuem a ansiedade. E colocam isso, sim, na alimentação de vocês diária. Quem conseguir suplementar com esses encapsulados prontos, tudo bem. Quem não conseguir, melhor alimentação, que vocês vão conseguir equilibrar bem aí a saúde de vocês, tá bom? Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Até segunda-feira que vem, às 19h30, aqui no Instagram da Estação Verde. Obrigada, boa noite.